Pernambuco Esportivo. Estamos chegando com as esportivas. O Esporte Clube do Recife se reapresenta hoje às 19 horas e já entra em regime de concentração para o jogo de amanhã pelo Campeonato Pernambucano. O Sport joga nesta quarta-feira diante do Salgueiro pelas quartas de finais às 8 da noite na Ilha do Retiro. Isto pelo Campeonato Pernambucano. Voltando a falar sobre a Copa do Nordeste, o Sport pede áudio do VAR na final da Copa do Nordeste e questiona o apagão no Castelão. E o Sport cita fatos como possíveis verificações. O pênalti em Parraguês, a penalidade anulada e o gol de Everton também anulado. Vamos ouvir a palavra do técnico Gilmar Dalpozo sobre o resultado. Ele continua criticando a arbitragem e fala da escalação com 3 zagueiros. O que pesou foi jogar contra 15 jogadores. 11 contra o adversário e mais a arbitragem. Uma arbitragem sem condição nenhuma de apeitar uma decisão de Copa do Nordeste, uma grandeza, 2 equipes que chegaram por mérito. Ele passou em segurança o tempo todo para as 2 equipes. Deu 3 cartões amarelos no primeiro tempo, inclusive no primeiro lance ele já deu cartão amarelo sem necessidade em cima do Bill, e tendo que substituir um dos melhores atacantes no intervalo, porque a qualquer momento ele podia ter expulsado. Então o que realmente ficou fora do contexto, pela grandeza e pelo futebol das 2 equipes, que foram as 2 melhores equipes que chegaram, foi a arbitragem. E em relação à nossa postura, eu tive muita convicção depois do jogo de quinta-feira, o primeiro jogo lá, que eu entendia que tinha que fechar mais a equipe por dentro, para tirar essa bola do Zé, desses jogadores do Fortaleza que tem qualidade, e teria que colocar um terceiro zagueiro, tirando o Bruno Matias, que estava bem, estava fazendo grandes jogos. Então eu vi que esse era o momento, porque também o segundo tempo contra o CRB, também o CRB dominou nós. E aí a convicção, a confiança também na equipe, os jogadores têm um entendimento, a gente mudou e num trabalho só eles tiveram esse entendimento. Então nós tivemos o jogo controlado com essa postura dessa equipe no primeiro tempo e inclusive no segundo tempo, que a gente estava dominando o jogo. E depois sim, depois da expulsão também, eu comecei a colocar mais atacantes, coloquei o Lucas na lateral esquerda, também a gente teve um domínio, mas a gente não conseguiu o resultado. O que pesou foi jogar contra 15 jogadores. 11 contra o adversário e mais a arbitragem. Uma arbitragem sem condição nenhuma de apeitar uma decisão de Copa do Nordeste, uma grandeza, 2 equipes que chegaram por mérito. Ele passou em segurança o tempo todo para as 2 equipes. Deu 3 cartões amarelos no primeiro tempo, inclusive no primeiro lance ele já deu cartão amarelo sem necessidade em cima do Bill, e tendo que substituir um dos melhores atacantes no intervalo, porque a qualquer momento ele podia ter expulsado. Então o que realmente ficou fora do contexto, pela grandeza e pelo futebol das 2 equipes, que foram as 2 melhores equipes que chegaram, foi a arbitragem. E em relação à nossa postura, eu tive muita convicção depois do jogo de quinta-feira, o primeiro jogo lá, que eu entendia que tinha que fechar mais a equipe por dentro, para tirar essa bola do Zé, desses jogadores do Fortaleza que tem qualidade, e teria que colocar um terceiro zagueiro, tirando o Bruno Matias, que estava bem, estava fazendo grandes jogos. Então eu vi que esse era o momento, porque também o segundo tempo contra o CRB, também o CRB dominou nós. E aí a convicção, a confiança também na equipe, os jogadores têm um entendimento, a gente mudou e num trabalho só eles tiveram esse entendimento. Então nós tivemos o jogo controlado com essa postura dessa equipe no primeiro tempo e inclusive no segundo tempo, que a gente estava dominando o jogo. E depois sim, depois da expulsão também, eu comecei a colocar mais atacantes, coloquei o Lucas na lateral esquerda, também a gente teve um domínio, mas a gente não conseguiu o resultado. Aí a palavra de Gilmar Dalpozo. E o zagueiro Sabino agradeceu a torcida nas redes sociais e afirmou que o que fizeram com o Sport foi covardia. Nos 10 jogos pelo Nordestão, o Sport sofreu apenas 6 gols.
O Clube Náutico Capibaribe estreia no final de semana pela Série B, enfrentando Londrina no Estádio do Café no domingo às 11 da manhã. E o técnico Felipe Conceição espera que reforços cheguem até o início da competição. E a direção alvirrubra começa a trabalhar e acertou a contratação do atacante Niltinho, ex-Ponte Preta. Atacante de 28 anos ficou fora dos planos da Macaca e é a primeira contratação para a Série B pelo Náutico. E por falar em centroavante, vamos ouvir a palavra de Chiesa, falando sobre sua volta aos gramados e fala da disputa do Brasileiro, que começa no próximo domingo. A gente espera que sim, né? Mas a gente sabe do tempo que a gente ficou fora, a gente sabe do que um jogo pede. A gente tem essa semana toda para se preparar um pouco mais, para a gente estar um pouco melhor na parte física e também na parte técnica. A gente espera que domingo a gente esteja bem melhor para poder ajudar melhor ainda a nossa equipe. Tenho que deixar um pouco o Pernambucano de lado agora, pensando no Brasileiro, que é a competição mais importante para a gente. É a competição que a gente espera no final do ano a gente conseguir nosso objetivo, que é subir para a Série A. Virar a chave, é uma nova competição, uma competição que a gente está acostumado a jogar e a gente precisa colocá-la na nossa mente e tentar fazer o máximo. Já no começo a gente precisa começar a pontuar, né? Começar a fazer pontos, mesmo que seja fora de casa, um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, 11 horas da manhã também, que a gente não é acostumado a jogar. Mas a gente tem que já mentalizar, botar na cabeça e preparar bem essa semana para a gente poder fazer um grande jogo no domingo. Aí a palavra de Chiesa. E para o jogo do próximo domingo, o Náutico terá o retorno de Carlão à zaga ao lado de Camutanga. Isso porque Rafael Ribeiro, liberado, já se apresentou ao Vitória da Bahia. Náutico se reapresentou ontem à tarde, iniciando os trabalhos visando o início do Brasileiro da Série B. O Santa Cruz Futebol Clube se reapresenta hoje no horário da tarde, visando o início da Série D. O Santa também ainda pensa na Copa do Brasil e as chances do tricolor envolvem o Campeonato Pernambucano, o Brasileiro da Série B e o sucesso do Fortaleza na temporada. O Santa Cruz inicia sua disputa da Série D enfrentando o Lagarto no interior de Sergipe, dia 17 ou 18 de abril. Vamos ouvir a palavra do técnico Leston Júnior falando ainda sobre a derrota para o Náutico e pensa na classificação para a Série C. Eu avalio que nós fizemos um jogo assim muito consistente, né? Um clássico, uma semifinal de campeonato, fora dos nossos domínios, com torcida única, enfim, todos os elementos adversos envolvidos dentro do jogo, né? E a gente foi assim muito concentrado, os jogadores fizeram um jogo assim, com uma consciência daquilo que estava acontecendo no jogo muito grande, né? E isso é algo que a gente precisa enaltecer, porque para os objetivos que nós temos na temporada, e o principal dele, que é do acesso à Série C do ano que vem, esse tipo de comportamento ele é muito importante, né? A gente ser consistente, a gente não sofrer, a gente não dar oportunidades ao adversário, a gente incomodar o adversário ofensivamente, mesmo jogando fora de casa, diante dessas adversidades. Então eu acredito que o saldo ele é positivo nesse sentido. Como equipe, a gente vem crescendo muito e isso dá pra gente perspectiva boa para a sequência. Aí a palavra de Leston Júnior. Com as boas atuações e os gols marcados, o agente de Rafael Furtado revela sondagem de clubes no atleta. Mas, segundo ele, o desejo do atacante é cumprir o contrato até o final de outubro. O grande problema são as questões salariais, revelou Elcio Aliski, agente de Rafael Furtado. Da agência Rádio Sei de Notícias, reportagem Pedro Luiz.